Okavango é um labirinto vivo no coração da África, onde água e fogo coexistem. No caos da vida e da morte, existe uma pequena criatura que não domina a cadeia alimentar, mas qualquer um que tenha enfrentado ela nunca esquecerá. Okavango, o texugo do mel que desafia a própria morte. O Lemuri-Mel é um guerreiro sem coroa, sem necessidade de um trono, apenas a coragem para sobreviver. Não é um predador gigantesco, mas é o maior pesadelo daqueles chamados caçadores. Uma criatura que ninguém ousa subestimar. Na terra das planícies de Okavango, aquela pequena sombra desliza silenciosamente entre a alta grama. Caminhando baixo, seu corpo longo, a cabeça quase colada ao chão, como se não deixasse vestígios no mundo da sobrevivência. Cada passo é tranquilo, mas carrega algo que faz até a natureza se manter cautelosa. Não é necessário rugido nem uma figura imponente. Essa criatura carrega em si uma crença inabalável de que não pode ser derrotada por nenhum inimigo. No mundo selvagem, onde a vida está sempre sob ameaça, aquela criatura caminha impassível. O Lemuri-Mel é um símbolo de resistência, nunca recuando e nunca se curvando diante de qualquer força implacável da natureza. Com apenas 1 metro de comprimento, mas o Lemuri-Mel é forte o suficiente para fazer até os maiores predadores ficarem cautelosos, desafiando todas as leis da natureza. Pequeno em tamanho, mas grandioso no coração de seus inimigos. Seu pelo é uma obra-prima da seleção natural. A camada externa, cinza prateada e áspera, se estende pela sua espinha como uma armadura. A camada interna, preta, espessa e elástica, é forte o suficiente para suportar tanto as presas quanto as garras de seus inimigos. A pele ao redor de seu pescoço e nuca tem 6 milímetros de espessura, suave e solta como uma almofada protetora para a sobrevivência. Quando mordido, ele pode virar a cabeça imediatamente e retaliar contra o atacante com uma mordida afiada e cheia de força. Pernas curtas, corpo baixo, mas cada fibra muscular se tensiona a cada movimento. As garras dianteiras são longas e curvas, suficientemente afiadas para cavar montes de cupins, rasgar casca de árvore ou perfurar solo duro. Quando necessário, tornam-se armas letais de fato. Os olhos do Lemuri-Mel não são flamejantes, nem revelam ferocidade. São escuros, profundos, atentos e inabaláveis. Cada olhar é como uma mensagem que não precisa de palavras. Na natureza,
ser envenenado geralmente significa morte. Mas para o Lemur e Mel, é apenas um pequeno obstáculo. Já houve vezes em que foi mordido por uma cobra venenosa, ficando imóvel por apenas alguns minutos. Depois, acordando como se tivesse apenas tirado uma soneca no meio do campo de batalha. Seu corpo contém um anticorpo estranho, como um presente silencioso da evolução. Esse anticorpo o ajuda a neutralizar a maior parte do veneno mortal de cobras, como a cobra-rei, víbora, ou até mesmo o assassino disfarçado sob as folhas. Embora não seja completamente invulnerável, essa habilidade é suficiente para tornar o Lemur e Mel o pesadelo dos assassinos silenciosos. Nas selvagens regiões pantanosas, onde a competição é a lei da sobrevivência, existe uma aliança que parece impossível. Uma pequena ave cinza-marrom voa abaixo, em direção ao aliado mais estranho que a natureza já criou, o Lemur e Mel. O pássaro guia do mel detecta os favos de mel de longe. Ao sentir o cheiro do mel, ele voa em volta do Lemur e Mel e emite uma série de sons característicos. Não é necessário explicação, nem treino. O Lemur e Mel entende a mensagem, como se fosse um sinal transmitido ao longo das gerações. O Lemur e Mel começa a agir. Ele quebra a casca do ninho, afastando as abelhas que defendem loucamente o local. Quando as larvas gordas são retiradas do ninho, ele come primeiro. Mas o mel restante, doce e puro, sempre é reservado para seu pequeno companheiro. No mundo selvagem de artimanhas e traições, a cooperação silenciosa entre um pássaro pequeno e um predador persistente é uma prova da impressionante inteligência adaptativa. Não por amizade, mas porque ambos entendem que a sobrevivência, por vezes, começa pela confiança. Na savana queimada pelo sol, o rugido profundo ecoa por todo o espaço. Cada olhar é como uma declaração de poder supremo que ninguém ousa desafiar. Liderando está a fêmea adulta, com os olhos afiados como facas. Ao lado dela estão os machos, suas jubas desordenadas pelo vento. Eles não caçam, eles simplesmente caminham, como guerreiros orgulhosos, querendo que o mundo inteiro se curve. Mas hoje há uma criatura que não faz isso. No que o calor sufocante, um pequeno movimento faz o leão líder parar. Uma criatura está cavando um buraco, sem fugir, sem olhar para trás. Sozinha, mas o suficiente para desafiar o olhar de quem está no topo da cadeia alimentar. É o Lemur e Mel. O leão se aproxima, sem rugir, sem se espreitar. Apenas os passos de um ser curioso misturados com desafio. Mas, em vez de recuar, o Lemur e Mel se vira. Sem medo, sem agitação. Um olhar calmo como a terra ressecada. Então ele emite um leve rugido e avança. O confronto dura menos de 1 minuto.
alguns golpes, alguns contra-ataques. Mas isso é o suficiente. O leão recua. Não por medo, mas porque tamanho não importa. É a coragem que decide tudo. Quando as primeiras chuvas da temporada começam a cair sobre a árida região de Okavango, o ar se torna mais ameno. O cheiro de sangue e terra dá lugar a uma outra fragrância que se espalha silenciosamente pelo vento. Um aroma delicado, mas cativante, está a chamar. O ninho vai tomando forma sob a terra macia. Não é necessário luz da lua ou romance. Apenas o calor de dois corpos silenciosamente se preparando para uma nova geração. A vida não começa com barulho, mas com um instinto profundo e inefável. Quando o filhote de Lemur e Mel nasce, sob o cuidado dedicado de sua mãe, ele cresce gradualmente, aprende e se adapta à vida de sobrevivência cheia de dificuldades. A mãe lhe ensina as habilidades essenciais para enfrentar os desafios da natureza, desde encontrar comida até como se proteger dos inimigos. Com seu olfato apurado e garras afiadas, o Lemur e Mel pode rapidamente cavar a terra, virando cada canto e recanto para encontrar a presa escondida. Sua persistência e agilidade fazem com que todos os inimigos fiquem cautelosos. Quando se depara com a pantera, o Lemur e Mel não demonstra medo. Ele sibila desafiador, ergue os pelos em ameaça e está pronto para atacar, decidido a proteger seu filhote a todo custo. Com o tempo, o filhote não treme mais como quando se deparou com a pantera. Agora, ele anda com mais confiança, saindo lentamente do ninho, carregando o olhar que aprendeu a sobreviver na selva. Um Lemur e Mel adulto pode derrotar uma tartaruga sozinho, graças à sua mandíbula extremamente forte. Ele morde através da casca dura para acessar a carne dentro, transformando a tartaruga em uma valiosa fonte de proteína. Todos os dias, ele pode vagar por dezenas de quilômetros em busca de comida. O Lemur e Mel não perde nenhuma oportunidade, até se alimentando dos restos deixados para trás após as caçadas de outros animais. Apesar de sua estatura baixa, o Lemur e Mel pode correr a velocidades de até 30 km por hora. Essa agilidade lhe permite escapar facilmente do perigo ou caçar presas pequenas quando necessário.
Na dura estação seca, quando muitas espécies precisam partir em busca de melhores condições, o lemur-mel continua persistente, seguindo os rastros antigos. Ele cava a terra em busca de ovos, fareja carcaças e vasculha todas as cavernas, em busca de qualquer coisa comestível para sustentar sua vida. A jornada de sobrevivência do lemur-mel é um testemunho vivo de que o tamanho não determina tudo. É a coragem que cria a imortalidade. O lemur-mel não é apenas um predador inteligente. Ele é um símbolo do espírito indomável, da vontade feroz de viver diante da natureza implacável. Quando o pôr do sol cai sobre Okavango, aquelas pequenas sombras silenciosamente procuram comida para sobreviver. Sem coroa, apenas olhos negros e profundos e um passo que nunca conhece recuo. O mundo dos insetos, a selva mais brutal e perigosa do planeta. Este é o reino dos insetos, pequenos, mas cheios de resistência. Cada movimento é uma expressão bruta do instinto de sobrevivência. Não há regras, nem compaixão. Apenas vida, morte e criaturas movidas pelo instinto puro. Como eles sobrevivem em meio a tantos perigos? Em uma floresta onde a morte pode chegar do chão, das árvores ou do ar. Este é o mundo brutal dos insetos, a selva mais perigosa do planeta, onde os fracos não têm chance de sobreviver. Escondidos nas profundezas da floresta estão seres que parecem inofensivos. Não rugem, não têm corpos imensos. São silenciosos e pequenos. Mas essa é a camuflagem de assassinos silenciosos. Cada olhar é um sinal de alerta absoluto. Elas não precisam de dentes afiados, nem de garras longas. Matam com veneno, velocidade e uma crueldade lapidada por milhões de anos de evolução. Neste mundo, a morte chega à batalha implacável pela sobrevivência. Algumas criaturas descobriram que a resposta não está na força individual, mas no poder de milhões unidos. São super-organismos, impérios em miniatura, onde a vontade do grupo é a lei suprema. Elas são pequenas, vermelhas e estão sempre em movimento, mas não se deixa enganar pelo tamanho. As formigas de fogo estão entre as espécies invasoras mais perigosas do planeta.
lutam em grupo, vivem em grupo e superam todos os limites da natureza. Quando as águas da enchente invadem o ninho, elas não entram em pânico. Elas se unem, formando uma jangada viva que flutua na superfície. Um corpo coletivo, uma única vontade. Nenhuma tempestade pode afundar um exército programado para sobreviver. Na floresta densa, onde a luz atravessa as folhas, um exército silencioso está em movimento. As formigas soldados não constroem ninhos nem permanecem no mesmo lugar. A cada noite, formam um acampamento vivo com seus próprios corpos e, ao amanhecer, continuam a marcha. Quando atacam, o enxame pode chegar a centenas de milhares. Avançam com força, arrastando qualquer criatura que não seja rápida o suficiente. Ninguém sobrevive se for pego em seu caminho. Elas não param, não perdoam e não têm para onde voltar. No chão, folhas se movem em longas fileiras. Não é o vento, mas sim formigas carregando-as de volta ao ninho. Elas não comem as folhas, mas as usam para cultivar fungos, uma fonte de alimento essencial cultivada por pequenos agricultores subterrâneos. Cada formiga tem uma função, desde cortar e transportar até cultivar. Sem barulho, sem agressividade. Elas sobrevivem com disciplina e trabalho, construindo verdadeiras cidades na escuridão. Uma sociedade em miniatura que nunca para, no coração da floresta úmida. Escondida entre as copas das árvores da Amazônia, uma pequena espécie de abelha espalha o terror. Elas não precisam de tamanho, apenas de um forte instinto defensivo. Um único som estranho é suficiente para fazer o enxame inteiro atacar, como um esquadrão suicida. Elas não param após uma única ferroada. Perseguem a vítima por quilômetros, sem descanso. Cada ferroada libera feromônios que chamam mais companheiras. Não há aviso, não há escapatória. Apenas o zumbido e o pesadelo que se aproxima. Longe do barulho do enxame, nos cantos escondidos da floresta, vivem assassinos solitários. Eles não precisam de companhia. A paciência, a camuflagem e os ataques rápidos são suas armas. Sobre as folhas, uma figura parece estar em oração. Mas não se deixe enganar pela aparência tranquila. O louva-a-Deus é um assassino silencioso, que espera imóvel até que a presa passe voando.
O golpe é rápido como um raio. As pernas prendem com força, as mandíbulas dilaceram sem piedade. De forma ainda mais estranha, após o acasalamento, a fêmea pode devorar o macho, começando pela cabeça. Matar para viver, matar para gerar vida, o louva a Deus é a prova da beleza brutal. Nas poças tranquilas, no meio da floresta, existem predadores que nunca revelam seus corpos. As aranhas d'água deslizam suavemente sobre a superfície como se dançassem, mas cada movimento é um passo em direção à morte. Suas pernas distribuem o peso com perfeição, permitindo que flutuem sobre a água como fantasmas. Ao avistar a presa, atacam em um instante, perfuram com uma tromba afiada e sugam toda a vida. Um predador silencioso que vive na fronteira entre o céu e a água. Debaixo das pedras, nas fendas de areia ou entre as raízes, o escorpião permanece imóvel. Ele não persegue, apenas espera. E quando o momento chega, sua cauda arqueada dispara como um raio, injetando veneno que paralisa a presa imediatamente. Com mais de 2.500 espécies espalhadas pelo mundo, exceto nas regiões geladas, os escorpiões são caçadores noturnos especializados. Sob luz ultravioleta, brilham de forma misteriosa, como guerreiros secretos da natureza, implacáveis na caça, mas dedicados quando são mães. Com até 30 centímetros de comprimento, a centopeia gigante da Amazônia é um predador que apavora ratos, filhotes de aves, lagartos e cobras jovens. Com presas curvas venenosas e velocidade extrema, ela não precisa de astúcia, apenas de uma mordida fatal. Sem teias, sem viver em grupos. A centopeia é uma assassina solitária. Cada ataque é uma execução rápida. No mundo escuro e úmido, onde todas as criaturas estão em alerta, a centopeia é a personificação do medo primordial. Força e veneno não são os únicos caminhos. Na corrida armamentista da natureza, algumas criaturas escolheram a criatividade. São inventores brilhantes, transformando fraquezas em vantagens e criando ferramentas de sobrevivência inesperadas. Sem presas nem veneno, o besouro bombardeiro ainda assim impõe respeito aos predadores. Quando ameaçado, ele não foge. Contra-ataca com uma pequena explosão, lançando produtos químicos a quase 100 graus Celsius diretamente no agressor. Esse líquido é uma mistura de hidroquinona e peróxido de hidrogênio, combinados apenas no momento da liberação. Cada explosão gera um estalo agudo e um cheiro forte, suficiente para afastar formigas, aranhas ou sapos. Um guerreiro de apenas alguns milímetros,
mas inteligente e extremamente eficaz. No Tetul, no deserto árido de Namib, uma espécie de aranha vive sem precisar de teia. Durante o dia, ela se esconde sob a areia e à noite sai em busca de presas. Mas o mais impressionante é o seu modo único de escapar. Ela rola morro abaixo como uma roda viva. Sua velocidade chega a 1 metro por segundo, o suficiente para escapar dos predadores. Em um lugar onde não cai uma gota de chuva por meses, a criatividade é essencial para sobreviver. E a aranha-roda conseguiu o que antes parecia impossível. No Dust, no deserto mais seco do mundo, um pequeno besouro sabe transformar o ar em água. Todas as manhãs, ele sobe até o topo de uma duna, abaixa a cabeça e levanta as costas para captar o orvalho. Em suas costas, existem saliências com propriedades que atraem e repelem a água. O orvalho se acumula em gotas e escorre até sua boca. Cada gota é como ouro em meio ao mar de areia. Ele não precisa fugir nem atacar, apenas esperar o momento certo da natureza. Entre batalhas brutais e invenções surpreendentes, outras histórias também ganham vida. Histórias que não falam de morte, mas de renascimento, honra e da beleza frágil que persiste de forma paradoxal em um mundo implacável. Nesse mundo implacável, uma criatura se destaca como um paradoxo. Sem garras, sem veneno, sem velocidade. Apenas asas delicadas e cores suaves. A borboleta surge como um presente delicado que a natureza esqueceu de levar embora. Mas por trás dessa beleza frágil, existe uma jornada de sobrevivência extraordinária. De uma lagarta faminta a um casulo frio e escuro, até renascer como um ser alado. Sem armas, a borboleta sobrevive com resiliência, longas migrações e uma camuflagem impressionante. Se existe uma criatura que faz toda a floresta ficar em alerta, é a formiga-bala. Corpo preto brilhante e veneno com uma dor comparada a um tiro. Uma única picada pode deixar a vítima se contorcendo de dor por 24 horas. No Brasil, as formigas-bala são usadas em rituais de passagem. Jovens precisam usar luvas cheias delas por 10 minutos. Cada picada é uma prova, uma marca de coragem gravada na carne, como um juramento de honra entre o homem e a natureza. Elas não têm linguagem, nem armas modernas,
nem pensamentos complexos como os humanos. Mas é justamente essa simplicidade que torna sua luta pela sobrevivência mais pura e brutal do que nunca. Cada passo, cada mordida, cada acasalamento é um teste de seleção natural. Não há hesitação, nem compaixão. Apenas quem se adapta pode sobreviver. Este não é apenas o mundo dos insetos, é a essência mais primitiva da vida. O leão e a batalha sem fim. No vasto e escaldante território de Masai Mara, a vida não é um presente. Ela deve ser conquistada com garras, sangue e instintos de sobrevivência puros. Pois aqui, apenas os mais fortes merecem ser chamados de rei. O leão não é apenas um símbolo de força, mas também a personificação da arte suprema da caça. Com um corpo flexível, garras afiadas como lâminas e uma velocidade impressionante, eles se tornam os soberanos absolutos da savana africana. O olfato aguçado ajuda os leões a detectar presas a centenas de metros de distância. Seus olhos, adaptados à escuridão, permitem que caçem tanto de dia quanto à noite, tornando difícil para qualquer criatura escapar de seu campo de visão. Quando o sol da tarde enfraquece, a caçada começa. O bando de leões avança em silêncio pelos campos rachados, onde cada passo ecoa o som quebradiço da grama e da terra queimadas. O instinto guia o bando até um leito seco de riacho. Ali, as pegadas dos búfalos ainda estão claramente marcadas na terra macia. Uma oportunidade está próxima e o silêncio domina todo o grupo de caça. Ao longe, um rebanho de búfalos do cabo aparece. Eles se movem devagar, cada passo cuidadoso em direção à beira da água. A tensão se espalha pelo bando de leões. Os músculos se contraem e os olhos queimam de foco sobre a presa à frente. As leoas desfazem a formação e se espalham em forma de arco. Algumas seguem pelos arbustos,
enquanto outras mantêm posição para bloquear a frente. Cada passo é calculado, cada olhar é um sinal silencioso cheio de significado. De repente, o vento muda de direção. Um dos búfalos levanta a cabeça e sente um cheiro estranho. Ele emite um rosnado baixo, sinalizando perigo. O rebanho rapidamente se agrupa, com os adultos protegendo os filhotes. A emboscada foi descoberta. O elemento surpresa se perdeu. Sem outra opção, o ataque começa. Todo o bando de leões irrompe como um incêndio feroz, formando um anel de fogo ao redor do rebanho de búfalos. Todos os esforços para separar o rebanho de búfalos são em vão. Após alguns minutos de tensão, os leões são forçados a recuar. Nenhuma presa foi abatida. Uma caçada fracassada é algo que pode acontecer, até mesmo com os predadores mais habilidosos. Sob a luz do entardecer, o bando de leões retorna, ofegante. A fome ainda persiste, mas o instinto diz que eles não vão desistir. Esse fracasso não representa a fraqueza dos leões. É uma prova da força do adversário. O búfalo do cabo é um dos animais mais perigosos da África. Um búfalo adulto pode pesar quase 1 tonelada, com músculos definidos e chifres afiados como lâminas de machado. Mas sua maior arma não é a força individual, é o instinto coletivo. Ao contrário dos antílopes ou zebras, os búfalos do cabo nunca fogem sozinhos. Eles formam imediatamente um círculo de defesa, protegendo os filhotes no centro e prontos para revidar contra qualquer invasor. Um único golpe bem direcionado pode esmagar um crânio, quebrar ossos e tirar a vida de um predador. Até mesmo um leão macho precisa ter cautela diante dessa fortaleza viva. Eles não atacam primeiro, mas nunca demonstram medo. É por isso que o búfalo do cabo, mesmo sendo lento, continua sendo o maior desafio da savana. O confronto entre predador e presa se torna ainda mais intenso sob a pressão da estação seca. A água se torna o recurso mais precioso, atraindo todas as criaturas para o mesmo lugar. As poças diminuem, revelando o solo rachado. Quanto mais espécies se reúnem, maior o risco de confronto.
Esta terra não tem espaço para concessões. Quando a comida se torna escassa, a pressão recai sobre cada indivíduo. Os velhos, os fracos e os doentes são facilmente deixados para trás. É nesse momento que os predadores esperam, quando o elo mais fraco se afasta do rebanho. Neste período, os leões emagrecem rapidamente. Uma semana de caçadas mal sucedidas pode esgotar todo o bando, levando cada movimento ao limite frágil entre a vida e a morte. Vista de cima, a savana parece um enorme tabuleiro de xadrez. Cada movimento carrega uma estratégia. Ninguém controla de fato esse jogo, mas apenas os mais adaptados conseguem sobreviver. Quando o bando enfraquece e a pressão externa atinge o ponto máximo, outra batalha começa. Uma batalha interna. Quando um leão macho estranho invade, a luta por território se torna inevitável. É um confronto entre dois dominantes, com rugidos ecoando e músculos pulsando. A vitória concede o poder supremo, o direito de acasalar, o direito de liderar o bando. O perdedor recua em dor, levando consigo feridas, derrota e às vezes até a morte. Após os combates intensos, uma nova ordem é estabelecida. A savana recupera sua falsa calmaria, escondendo as tempestades que ainda aguardam no horizonte. No ciclo implacável da sobrevivência, o maior peso não é apenas a fome, mas o futuro do bando, os filhos da savana. O instinto materno na natureza não são abraços suaves. É proteger com a própria vida, é lamber feridas, é lutar até a morte se os filhotes estiverem em perigo. Mas esse futuro é extremamente frágil. Inimigos, doenças e a fome estão sempre à espreita. Cada filhote que cresce saudável é um milagre, resultado de inúmeros sacrifícios. A vida na savana é um ciclo de renovação. Cada filhote de leão é um símbolo de esperança, mantendo viva a linhagem. E o mais incrível é que, nesta terra implacável, eles continuam a sobreviver. Os leões não lutam por prazer.
Eles sabem que cada mordida tem um preço, mas o forte instinto de sobrevivência e reprodução os obriga a arriscar tudo. O sol se põe lentamente no horizonte em chamas, encerrando mais um longo dia de sobrevivência. A última luz banha de ouro as costas da lendária Masai Mara. Tano Bora, a lenda imortal dos guepardos caçadores. Em Masai Mara, uma aliança extraordinária foi formada, Tano Bora. Essa aliança não é uma junção aleatória, mas uma cooperação rara no mundo dos guepardos. A Aliança dos Guepardos é formada por 5 membros, cada um com um papel distinto, criando juntos a força que sustenta essa união. Opadan é o líder forte e decidido do grupo. Olarixane, um estrategista com uma habilidade excepcional de orientação. Lebu, um guerreiro resiliente, sempre protegendo a aliança de todos os perigos. Winda, ágil e flexível, ajuda o grupo a superar os momentos difíceis. Oloniok, o membro misterioso, pouco conhecido, mas com um papel crucial na estratégia do grupo. Nas planícies de Maasai, os rebanhos de antílopes migratórios enfrentam muitos perigos. Tano Bora se prepara para a caçada, enquanto um dos membros identifica o alvo. O sinal de Ope indica que a presa foi localizada. Ola e Lebo avançam pelos flancos para bloquear a rota de fuga, enquanto Ridu e o 5º membro dão suporte. Juntos, eles rapidamente iniciam a caçada e encerram a vida da presa. A refeição é a recompensa e o símbolo da união. Tano Bora não é apenas um grupo de guepardos caçadores, mas sim uma família, uma lenda. Na temporada de acasalamento, as fêmeas de guepardo procuram o território de Tano Bora. Meses depois, nascem filhotes que carregam o espírito, a força, a velocidade e a união de Tano Bora. Para que a lenda continue,
Tano Bora precisa caçar sem cessar, garantindo alimento suficiente para os filhotes. Além disso, devem estar sempre em alerta, protegendo os pequenos dos olhares predadores, das hienas e dos leões. Numa tarde nas planícies de Masai Mara, a luz dourada do sol iluminava cada haste da grama seca. A lendária aliança Tano Bora se escondia sob a sombra densa, observando silenciosamente o rebanho de zebras que pastava tranquilamente. Uma zebra percebe o perigo e relincha alto, quebrando o silêncio. O rebanho entra em pânico e foge em todas as direções. Mas já é tarde demais. Ola avança com velocidade, mirando um filhote que se separou do grupo. A presa é rapidamente abatida. O banquete de carne de zebra não é apenas uma recompensa para toda a família, mas também uma prova da coordenação e do vínculo entre os membros da aliança. Ao longo dos anos, a união dos 5 membros os transformou em guerreiros invencíveis. Mas a relação que parecia inquebrável também foi desafiada pelo tempo e pelos instintos. Olpadan, um dos 5 membros, deixou a aliança e se uniu a um jovem guepardo para formar seu próprio território. Essa atitude transformou Olpadan de um companheiro leal em uma ameaça para o antigo grupo. A tensão se intensificou cada vez mais. Sob a liderança de Olares, os 4 membros restantes não puderam aceitar tal traição, e um confronto feroz aconteceu. Após a batalha, Olpadan ficou gravemente ferido e caiu para sempre. Seu corpo foi encontrado na borda da floresta de Olomo, perto do rio Talek. A morte de Olpadan marcou o fim definitivo de Tano Bora. Os 4 membros restantes formaram uma nova aliança chamada Né. Masai Mara ainda testemunhará inúmeras batalhas pela sobrevivência, mas a história de Tano Bora, do auge do poder até sua queda, permanecerá para sempre como uma lenda viva dessas planícies.